Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14. Vamos ler inicialmente o versículo 1, depois leremos outros versículos. Vamos hoje falar sobre Jesus e o Pai. Versículo 1 está escrito assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Esse primeiro ponto nós encontramos aqui quando o Senhor Jesus havia dito aos discípulos a necessidade de ele partir para voltar a estar com seu Pai, depois de realizar a obra da redenção. Os discípulos ficaram tristes, preocupados, com o coração turbado, porque até ali eles tinham vindo com Jesus, tinham experimentado a bênção de Deus, os livramentos, recebido os ensinos de Jesus, enfim, a vivência de Jesus entre eles foi algo benéfico, produtivo, desejável. Mas agora chegou o momento do Senhor Jesus partir, e ele então adverte os seus discípulos que assim vai acontecer. Quando ele dá essa notícia, eles são tomados de tristeza, de turbação, porque vai haver uma separação. Jesus vai deixá-los, vai voltar para onde está o Pai, e eles terão de continuar a vida sozinhos, porém, não como antes, porque eles estiveram com Jesus por um período de aproximadamente 3 anos, onde foram instruídos, ensinados, treinados, foi reforçado o ensino de Jesus, foram colocados em treinamento, realizaram a obra debaixo da supervisão de Jesus, e então agora o Senhor Jesus entendeu que era este o momento que havia chegado, e ele deveria dizer aos seus discípulos. E quando ele percebe eles naquela situação, então Jesus, neste capítulo 14, ele vai abrir um relacionamento aqui dele com o Pai em várias ações. Certamente, ao falar do Pai, isso poderia trazer conforto e consolação aos seus discípulos. O primeiro ponto que nós encontramos aqui, no versículo que li, está no versículo 2. Ele diz que existe a casa do Pai. Ele disse, na casa de meu Pai. Então, Jesus começou a revelar em vários pontos, foi Jesus quem trouxe essa realidade, esse ensinamento de Deus como Pai, essa proximidade de chamá-lo de Pai, Abba Pai, meu Paizinho, e por aí vai. Então, Jesus disse para que eles não se turbassem o coração, porque o Pai tem uma casa, e na casa do Pai há muitas moradas. Jesus prometeu que ia preparar lugar na casa do Pai, e em preparando, ele retornaria, voltaria para levar os seus discípulos para irem estar com ele para todo sempre. Jesus foi, está diante do Pai, esperando só o momento em que o Pai também é quem vai determinar qual o dia e a hora que Jesus virá. Quando os evangelistas escreveram, ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então, aqui está claro que esta ordem virá do Pai. Ele vai ordenar ao Filho para que venham buscar o seu povo e levá-lo para a sua presença, porque lá, na casa do Pai, há muitas moradas e elas foram preparadas pelo Senhor Jesus. Então, este primeiro ponto, nós encontramos que o Senhor Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. Então o Pai tem uma casa e nesta casa do Pai há muitas moradas para os salvos aqui da terra. O segundo ponto nós encontramos no versículo 6, quando Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele clareou o assunto, ele disse, na casa do meu Pai
há muitas moradas. E agora ele diz aqui que ninguém pode ir ao Pai a não ser por intermédio do Filho, Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, ir à casa do Pai, só através de mim, só através de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Pedro falou no dia de Pentecoste, próximo ali no segundo sermão que ele fez, ele disse que em cima da terra e embaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos ou levados à presença do Pai. Então Jesus disse aqui que ninguém vem ao Pai a não ser através dele, Jesus. É por ele que nós chegamos à presença do Pai. E ao Pai chegamos à sua casa, onde ele tem morada, que haveremos de receber por ocasião do arrebatamento, da nossa ida para a mansão celestial. No versículo 6, no versículo 7, o Senhor Jesus faz a eles uma afirmação: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Então Jesus dá a entender aqui que a maneira de conhecer ao Pai é conhecendo a ele, o Filho. Porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. O Pai tem identificação, o Filho tem identificação, tem ligação, características com o Pai. E quem conhece o Filho, conhece também o Pai. É isso que Jesus disse: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Como desde agora o conheceis e o tendes visto? Eles estavam vendo Jesus. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que ele disse esta informação. Mas aí Filipe, desavisado, desatento ao que Jesus estava dizendo, Jesus falou: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí veio Filipe e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus acabou de dizer a todos eles o seguinte: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o tendes conhecido, o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, ele está diante de vocês. E Filipe vai com essa pergunta: mostra-nos o Pai. Jesus então diz o seguinte: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eles estavam vendo a Jesus, mas não estavam vendo em Jesus o Pai. E Jesus veio para revelar o Pai. Ele que trouxe esta revelação através da sua vida para os seus discípulos, que ficou registrado e até hoje está diante de nós esta verdade estabelecida na palavra de Deus. É Jesus quem nos leva a conhecer ao Pai. E no versículo 9, foi quando Jesus então disse: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. No versículo 10, Jesus então torna a dizer: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Há uma unidade, há uma união entre Jesus e o Pai. Ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus sempre fazendo a relação dele com o Pai, do Pai com ele, mostrando claramente que ele veio com esta finalidade e tudo quanto ele fazia de acordo com a vontade do Pai. E os discípulos parece que estavam com dificuldade de entender a isto. Por isso, nesse capítulo 14, nós vemos aqui registrados a palavra Pai 21 vezes, só em um único capítulo da Bíblia.
Então, foi necessário, neste momento que Jesus falou que ia partir, que ele reafirmasse diante deles a presença do Pai e os benefícios que eles encontram no Pai através de Jesus. Então, no versículo 10, ele disse isto. No versículo 11, ele torna a dizer: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Vocês precisam crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Então, essa unidade entre o Pai e o Filho, entre Jesus e o seu Pai, Deus. E isso ele estava deixando bem claro diante dos seus discípulos. Seguindo, ele diz o seguinte: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. As obras que o Pai faz e as obras que Jesus faz. São as mesmas obras. Não são obras diferentes e nem concorrentes. É a mesma obra que o Pai faz através do Filho e o Filho faz no Pai. Então, é as mesmas obras. No versículo 12 ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu estou no meu Pai aqui. O Pai está em mim, na ligação, na comunhão, na identificação. Mas eu vou para o Pai. Eu vou deixar este mundo e voltar para junto do Pai, onde anteriormente eu estava. E aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores do que esta, porque eu indo ao Pai, chegando ao Pai, eu vou falar em nome de vocês. E no versículo 13 ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo aquilo que nós tivermos que pedir a Deus, nós devemos pedi-lo em nome de Jesus. Quando nós fazemos esta petição, esta oração, esta súplica em nome de Jesus, o Pai está sendo glorificado no Filho. A maneira de glorificar a Deus é pedir em nome de Jesus. Quando nós o fazemos em nome de Jesus, Deus, o Pai, estará sendo glorificado através do Filho. Então, veja como são importantes estas relações de Jesus com o Pai. No versículo de número 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Chegando lá, eu vou pedir ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Agora Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Significa outro da mesma espécie que foi Jesus. Alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. É o Paráclito, o Espírito Santo. Ele disse: eu rogarei ao Pai. Então, eu vou fazer o pedido ao Pai. E o pedido de Jesus ao Pai é um pedido aceito, porque Jesus é o Filho que demonstrou aqui a sua ligação com o Pai, a sua identificação, a sua obediência sincera em todos os aspectos. E ele então prometeu pedir ao Pai, a nosso favor, a vinda do Consolador. No versículo 20, ele diz: naquele dia, ou seja, no dia em que nós formos encontrar com Jesus, ele diz: naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, no dia em que nós formos ao encontro de Jesus, porque aqui ele diz: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quando chegarmos à presença de Jesus na glória celestial, ele disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, nós, Jesus e o Pai, vamos estar unidos naquele firme propósito.
No versículo 22, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então veja a ligação, como ela é importante. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem os meus mandamentos, os mandamentos são dados por quem? Por Jesus. Então, quem tem os meus mandamentos e os guarda, ele diz o seguinte: é esse que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. O Pai ama quem ama o Filho. Se nós amamos o Filho, nós seremos amados pelo Pai. Então diz: o Pai, meu Pai, o amará, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus sempre tratando desta ligação dele com o Pai. Eram inseparáveis. Em momento nenhum, Jesus agiu sem estar relacionado com o Pai. A ligação dele com o Pai e do Pai com ele era algo permanente. Em todos os instantes da vida de Jesus aqui na terra, esta relação se manteve. E aqui no versículo agora, de número 23, ele diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então ele disse lá: quem tem os mandamentos e guarda, é prova que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Agora ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Então, por isso é que nós somos a morada de Deus em espírito. Porque como temos os mandamentos e guardamos a palavra de Jesus, nós seremos amados por ele e amados pelo Pai. E ambos vêm fazer morada em nosso interior. Então, nós somos a habitação de Deus em espírito. No versículo 24, diz assim: quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, veja mais uma vez, Jesus dizendo que as palavras que ele transmitia não eram palavras dele, mas eram palavras que ele havia recebido do Pai e estava transmitindo. Jesus foi fiel e leal ao Pai em todos os momentos. A palavra não é minha, mas a palavra é do Pai que me enviou. Outro ponto está no versículo 26, só fazendo o apanhado dessas referências. 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Lá no versículo 16 ele diz: eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador. Agora no versículo 26 ele diz: aquele Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Eu vou pedir ao Pai, e o Pai em meu nome vai enviar a vocês. Enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, veja a importante relação sempre presente de Jesus com o Pai. Em todos os aspectos, em todos os assuntos, Jesus não se desligou do Pai. Foi sempre atento, unido, na plena comunhão, na intimidade, na realização da obra. Ele sempre refletia o Pai, sempre glorificava o Pai, sempre dizia que a palavra era do Pai, e que o Pai tem a casa, e na casa do Pai tem morada para os salvos, e que a ida ao Pai só se pode ir através dele, Jesus. No versículo 28, ele diz:
Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Sempre o Pai é maior que o Filho, de maior expressão. O Filho pode acontecer muitas coisas na vida dele, mas o Pai sempre será maior. O Pai que gerou o Filho. Meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. E o último versículo neste capítulo 14, versículo 31, ele diz, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. As expressões de Jesus. Eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então, 22 vezes a palavra Pai, somente no capítulo 14 do Evangelho escrito por João. Então, essa relação de Jesus para enfatizar, para destacar, para colocar no foco, diante dos discípulos, a figura do Pai, a presença do Pai, o poder do Pai, as ações do Pai, tudo isto certamente iria trazer àqueles discípulos o conforto, a segurança, a alegria de que eles não estavam abandonados, mas eles estavam debaixo do cuidado do Pai, que iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, para ficar com eles para sempre. E o Espírito Santo viria também testemunhar a respeito de Jesus. Então, observe aqui, em nenhum momento Jesus deixou de mostrar o Pai. Quando nós observamos nossos dias, os seres humanos, eles procuram livrar-se dos pais, procuram mostrar somente a sua face e deixar os pais no anonimato, no esquecimento. Lembrando que o Pai foi quem os trouxe à vivência, foi quem criou, foi quem cuidou, foi quem instruiu, foi quem orientou, foi quem responsabilizou-se por tudo, até que chegasse aonde estão, e quando conseguem algum destaque, desprezam o Pai. O Pai não tem mais valor, o Pai fica de canto. Com Jesus nós aprendemos diferente. Jesus nunca se descuidou do Pai. E aqui, mais especificamente, neste capítulo, 22 vezes ele falando a respeito do Pai, ações do Pai, poder do Pai, operações do Pai, amor do Pai, proteção do Pai, resposta do Pai. E a unidade, eu e o Pai somos um. Quer dizer, não há conflito, não há diferença entre o Pai e o Filho, entre Jesus e o seu Pai. Então ele mostrou isso claramente. E se nós observarmos a relação de Jesus com o Pai, no sentido que ele está mostrando aqui, e se nós seguirmos por este caminho, ao termos esta relação com Jesus e com o seu Pai, certamente nós vamos desfrutar destas bênçãos que estão listadas na palavra de Deus e que vão nos fortalecer e afirmar ou confirmar o nosso elo de ligação com o Pai. Então, somente para trazer a lembrança, no versículo 2, ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Primeiro, né? Segundo, às vezes, são 22 vezes. Primeira vez, na casa de meu Pai há muitas moradas. Segunda, ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceira, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Quarto, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Quinto, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Então aqui nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não crês tu que eu estou no Pai? 7. E que o Pai está em mim? 8. Não as digo, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. 9. Crede-me que estou no Pai.
10. E o Pai está em mim. 11. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Então aqui já observamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, no versículo 13. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 13. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. 14. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. 15. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. 16. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 17. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 18. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. 19. Vou para o Pai. 20. Porque o Pai é maior do que eu. 21. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E 22. E faço como o Pai me mandou. Então, observamos aí de maneira bem resumida, só mesmo as expressões onde está falando da relação de Jesus com o Pai. Se nós seguirmos por este roteiro que está aqui no capítulo 14, certamente nós vamos ter a nossa união com Deus e com Jesus fortalecida, multiplicada, e vamos ter uma intimidade maior com Deus, porque o Filho tem intimidade com o Pai, tem comunhão, tem liberdade, o Filho pode revelar-se diante do Pai e o Pai revelar-se diante do Filho. Então, quando nós atentamos para esse texto da Palavra de Deus, nós vamos encontrar um Deus Pai. Como Pai, ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele é provedor, ele é protetor, é aquele que guia, é aquele que protege, é aquele que defende, é aquele que ensina, que instrui, que orienta, que encoraja, que anima, que manifesta, que assume responsabilidades conosco. Mas nós temos o dever de sempre fazermos referência a este nosso Pai, Deus como nosso Pai. Ele diz que nós somos filhos dele por crer em Jesus, filhos por adoção e depois pela filiação divina, a implantação da natureza divina em nós, nos tornamos filhos de Deus. Se somos filhos, Deus é nosso Pai. E aqui Jesus demonstrou como é que se trabalha aliado com o Pai. Este Pai é Deus. Nós precisamos estar aliado com Ele, à luz do que está revelado na sua palavra e do que Jesus, nesta ocasião, abriu o coração para falar sobre o seu Pai. O Pai dele é também o Pai nosso. Tanto é que na oração ele ensinou nós orarmos Pai Nosso. Então ele é Pai de todos os que creem. Ele é Pai por criação de toda a humanidade. Ele é Pai por redenção daqueles que creem em Jesus para a salvação. Mas ele é nosso Pai. E ele cuida e cuida muito bem dos seus filhos que se atêm a ele, que estão submissos, obedientes, fiéis e leais à sua vontade. Então, tenha um bom relacionamento com este Pai, o nosso Pai do céu, que tem tudo preparado ao dispor dos seus filhos e que prometeu
que um dia enviará o seu Filho para nos buscar, nos levar daqui à sua presença, e nós estaremos para sempre na presença dele, Pai e o Filho, e nas moradas celestiais que estão preparadas para os salvos em Cristo Jesus. Pense sobre isto, recorde esses textos, pare sobre eles, leia, medite e tire lições importantes como relacionar-se bem com o nosso Pai do céu, Deus, o nosso Pai, através de Jesus. Que Deus continue nos ajudando e abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.